E aí, pessoal, beleza? Prof. Edu por aqui, e hoje nós vamos falar sobre o comum e o extraordinário. Bora lá? Antes de começarmos esse vídeo, que é o último vídeo do ano de 2024, vamos deixar uma coisa clara aqui. É necessário que você dê o like nesse vídeo, que você já manda um comentário aqui falando que está assistindo esse canal. E claro, se você que não é inscrito, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo que estiver saindo aqui, porque 2025 vai ser um ano aí que a gente vai trabalhar bastante aqui nesse canal, vai falar coisas bem legais. Então se você quiser acompanhar este pequeno operário da educação aqui, por favor, então se inscreva neste canal. Então bora pro assunto do vídeo? Então vamos lá. Galera, tem uma coisa que eu sempre penso ou reflito nos meus dias aí, a questão de que hoje, não somente hoje, mas principalmente nos tempos atuais ali, a partir aí da ascensão da internet, das redes sociais, a noção de que todas as pessoas devem ser extraordinárias. E vamos definir aqui o que é extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é ordinário. Ordinário é aquilo que é comum. Extraordinário é aquilo que está fora do comum. E é muito bom ser extraordinário. Afinal, todo mundo quer ser extraordinário. Ser um ponto fora da curva é muito legal. Quem não quer ser sempre um gênio ou um artista que domina todas as técnicas, que é reconhecido por seus pares, que é conhecido pela sua família, que é reconhecido com prêmios? Quem não quer ser extraordinário? Só que há um problema em querer ser extraordinário o tempo todo. E eu falo disso porque eu sou uma pessoa que quer ser extraordinário o tempo todo. Só que isso, aos poucos e ao longo dos anos, e conforme a minha idade está chegando, eu tô percebendo que o ser extraordinário é muito relativo e depende muito da situação, do contexto, daquilo. E o que eu quero raciocinar com vocês aqui é que ser extraordinário é muito legal, é massa, e que a gente não deve se contentar em ser ordinário, em ser comum. Mas eu quero fazer um mas aqui, uma grande vírgula, ou se você preferir, um grande parênteses, que é: ser extraordinário é um ponto fora da curva, mas ser comum é o mais comum. Então, num mundo onde tem 7 bilhões de pessoas, em que só São Paulo, o estado de São Paulo, tem cerca de 12 milhões de pessoas, num mundo onde existe influencers com 3 a 4 milhões de pessoas, mas que ninguém conhece do seu entorno, ser extraordinário está cada vez mais difícil. E ser extraordinário, galera, esse fato de eu preciso ser extraordinário, tá levando as pessoas a adquirirem ansiedade, depressão, tristeza profunda. Cara, é coisa de maluco. Vou dar uma onde tá sendo formado isso. Por exemplo, rede social, galera. Vou dar um exemplo aqui, LinkedIn. Cara, você entra no LinkedIn, é várias histórias maravilhosas do cara que começou a vender palito de dente, hoje tá ganhando R$ 1 bilhão, um cara que não sei o que, você fala, meu Deus do céu, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado e tô na merda. Isso não é sua culpa, cara. Tá? Não, pode ser que seja um pouquinho também, mas isso não é apenas sua culpa e você não tem que se sentir culpado por não ter conseguido, por não ser extraordinário a esse nível, cara. Você fez o teu, tu se formou, tu fez um mestrado, tu fez um doutorado, coisas que para as outras pessoas isso é ser extraordinário. Você foi extraordinário pelo simples fato de fazer coisas em comum. Então, as redes sociais e as pessoas, e às vezes a família, os amigos, e até mesmo você, numa autocobrança, acha que tem que atingir um nível extraordinário, sensacional, 1000% de experiência. E essa busca incansável pelo extraordinário tá fazendo com que as pessoas vivam vidas irreais ou que esperem de coisas irreais. Eu gosto muito de escrever, galera. E eu sigo uma galera aí, escritora, que, pelo amor de Deus, gente, eles escrevem as coisas e acham que aquilo é a coisa mais importante do mundo, que nunca ninguém escreveu algo tão maravilhoso.
E tipo assim, cara, legal você escrever um livro, coisa que muita gente não vai nem conseguir, nem ser alfabetizado. Mas você não precisa ser extraordinário na sua escrita, cara. Você escreve porque tu gosta, porque você se sente bom. Não precisa se doer se alguém não gostar do que você tá fazendo, saca? E assim, eu fico muito desesperado quando eu vejo as pessoas falando, pô, meu, eu faço, e nada consegue, nada atinge. E eu falo, calma, cara, faz o seu, seja constante. E eu falo isso, eu tô falando tudo isso, não como conselho, mas também pra mim, porque eu sou desse jeito também. Eu muitas vezes me pego tentando ser extraordinário e acabo me frustrando muito. Então, aos poucos, eu tô repensando a minha vida e repensando o meu caminho das minhas coisas que eu gosto para ser mais fiel àquilo que eu sou, que é fazer. Então, o que eu quero tentar abordar com vocês aqui é que não precisamos ser extraordinários e que precisamos aceitar o comum. E, gente, o comum não significa que tudo vai ser igual, que tudo vai ser feito de maneira monótona, chata. Ao contrário, ser comum é olhar para a vida e aceitar que ela é feita de rotinas, galera. Afinal, todo dia você não vai ter que acordar? Todo dia você vai ter que trabalhar? Todo dia que você vai ter que se alimentar? Todo dia que você vai ter que visitar seus pais, resolver problemas? Isso faz parte da vida, galera. E muitas vezes, pela ânsia de querer ser extraordinário, a gente esquece que a vida, na verdade, ela é feita de pequenas coisas em comum, que todo mundo compartilha em um grau maior ou um grau menor. Então, quando a gente aceita que a vida é feita dessas rotinas, e essas rotinas podem ser cansativas, e claro, a gente pode mudar a nossa rotina, mas o ser comum, aceitar que a vida é comum, faz com que a gente se frustre muito menos. Até aqueles mais extraordinários, galera, eles queriam ser comuns, ou então forçaram ser comuns. Vou dar um exemplo recente aqui. Recentemente, o escritor Dalton Trevisan, ele faleceu, o famoso vampiro de Curitiba, e apesar de ele ser muito conhecido por conta dos seus escritos, ele era conhecido por ser um cara recluso, de não dar entrevistas. E qual que era o rolê dele não dar entrevista? Ele simplesmente não queria ser reconhecido como um ícone da cultura pop, ele queria ser reconhecido pelos seus textos, e assim foi até o fim da sua vida. Inclusive, se você vê as homenagens do Dalton Trevisan, que teve, a grande parte das fotos que mostram é fotos de antigamente, não fotos atuais, porque ele não dava entrevistas, ele queria ser uma pessoa comum. E existe muitos outros, tá? Então, gente, ser comum, hoje, você aceitar ser comum é pejorativo em um mundo onde ser extraordinário parece ser a regra. Então, se você é comum, aceita a vida comum, aceita rir com seus amigos de maneira comum, aceita ir na praça tomar um sorvete e isso foi um rolê legal, passear com seus tios para levar os cachorros ali, e aquilo faz parte de uma vida simples, bonita, bela, comum e feliz. Agora que a gente fez toda essa, né, reflexão, eu listei aqui 3 vantagens que eu considero de você ser uma pessoa comum. E elas são 3, vocês podem falar mais aqui nos comentários se você quiser, mas eu coloquei 3 aqui e eu vou deixar vocês refletindo sobre isso. A primeira, que eu já acabei citando aí, mas elencando, é que você se frustra menos com as expectativas. Então, é muito comum que quando a gente começa a ganhar visualização, as pessoas começam a elogiar você no trabalho, você começa a se inflar, e no fim dá errado, você acaba se frustrando com a expectativa que foi criada. Agora que se você é uma pessoa que entende o comum, entende que a vida é feita dessas coisas também, mas que você é comum, cara, e as coisas vão acontecer se elas prosseguirem. Cara, se a expectativa der errada, se ela se frustrar, você não vai ficar chateado. Você vai entender que, pô, beleza, o que que eu errei, o que que eu não fiz e o que que eu preciso mudar para transformar isso. Você se frustra menos com as expectativas que você mesmo cria. E não tô falando, gente, aqui, presta atenção, que comum é aceitar tudo. Não tô falando isso. Tô falando que você tem que aceitar apenas que a vida, ela é comum. E que das 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, você é mais um deles que vive uma vida monótona também.
E que, às vezes, aceitar isso faz parte de você viver uma boa vida. Uma boa vida com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, com a sua faculdade. Você não precisa ser o próximo Ayrton Senna. Tu não precisa ser o próximo Obama. Tu não precisa ser essas pessoas. Seja você, cara. Aceite a sua vida comum entre seus amigos, entre seus afetos. Tá ligado? É isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Segundo vantagem, você compreende que as coisas não dependem só de você, mas de um todo. Então, retomando aquele exemplo que eu falei do cara que fez faculdade, etc, etc e tal, e não consegue alguma coisa interessante, o outro que não fez nada não consegue, calma, cara. Existem realidades paralelas ao seu universo. Enquanto pra você ter feito tudo isso não tá conseguindo, pensa que há pessoas que é extraordinário fazer a faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então as coisas não dão certo, não é só por conta de você. Claro que a gente sempre tem culpa no cartório, mas é um conjunto de fatores. Então quando a gente compreende que a gente é comum, a gente compreende que não depende somente de nós, mas é um conjunto de fatores familiares, de amigos, econômicos, políticos, científicos, etc, etc, etc. E o terceiro, que é possível fazer grandes coisas fazendo o comum ou o simples bem feito. Então, às vezes, a gente quer ser tão extraordinário que a gente faz milhões de coisas e elas acabam sendo ruins. E aí, aquela pessoa que fez o simples, mas bem feito, acaba surpreendendo. Então, façam as coisas cotidianas, comuns, bem feitas, que você vai com certeza começar a se sentir melhor, aceitar que se algo extraordinário acontecer, show de bola, da hora demais, vamos surfar nessa onda. Mas se for comum, aproveite o comum. Sorria com seus amigos, abrace seus amores, enfim, faça dessa vida uma vida que vale a pena viver. De amor, de felicidade e que assim a gente tenha um 2025 comum, mas que venha nos surpreender cada dia mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu falo um monte de coisa aí, mas aposto que vocês devem ter pegado alguma coisa interessante. Se você concorda com esse vídeo, discorda, tem algo a acrescentar, coloque aqui nos comentários que vai ser muito legal bater um papo com vocês. Tenha um bom final de ano e até 2025. Tchau, tchau.